Sabe aquela pergunta que dá um nó na garganta? No céu podem entrar garotas como eu? Foi exatamente isso que uma garotinha chamada Bárbara sussurrou, cheia de medo, para a professora dela, a Joy. E olha, tem uma dor muito silenciosa e profunda enraizada nessas poucas palavras. É aquela dúvida que corrói a gente por dentro, sabe? Aquele medo paralisante de não ser merecedor. A sensação de estar tão quebrado que não tem conserto, não tem redenção. Então sejam muito bem-vindos a essa nossa exploração de hoje, onde a gente não vai ficar só na superfície. A gente vai cavar fundo. O espelho da dor oculta. O que a gente vai fazer aqui é basicamente dissecar alguns textos antigos, mas não como se fossem páginas empoeiradas de um livro de história. Vamos encarar isso como um verdadeiro documentário emocional. A gente vai usar essas narrativas como um espelho psicológico mesmo, para refletir os nossos próprios fracassos inconfessáveis e aquelas lutas viscerais que todo mundo tem. Porque pensa bem, quando a gente descasca as camadas daquela percepção pública, sabe, onde a gente costuma ver só líderes inabaláveis, heróis sem defeitos e santos intocáveis, o que sobra? O que a gente encontra de verdade é a dor oculta. É uma culpa paralisante, um isolamento que chega a doer fisicamente. Se a gente olhar de perto, a verdadeira árvore genealógica da fé está lotada de gente que tropeça, gente que desiste, indivíduos que são desesperadamente imperfeitos, igualzinho a nós. Vamos entrar na nossa primeira parte, a agonia do isolamento, o peso de se sentir completamente descartável. Imagina andar por um cemitério e ler o seguinte epitáfio esculpido na pedra. Amou, mas não foi amada. Morreu como viveu, sozinha. É de gelar o sangue, não é? A solidão absoluta que essas palavras carregam é pesada. Mas essa mesma tragédia está escondida há milênios na história da mulher samaritana. Imagina alguém carregando a ferida aberta de 5 casamentos que deram errado. Uma mulher mas tão consumida pela vergonha que ela ia buscar água num poço só debaixo do sol escaldante do meio-dia. Por quê? Porque era a hora que a cidade estava vazia, e assim ela escapava dos olhares de julgamento dos outros. E aí a gente precisa fazer uma pausa e se perguntar, de todos os lugares do planeta para acontecer um momento de encontro divino e cósmico, por que logo em Samaria? A gente está falando de uma região que na época era completamente desprezada pelas elites. Era aquele lugar que todo mundo evitava a todo custo, considerado totalmente indigno de qualquer coisa sagrada. E, mergulhando ainda mais nas entrelinhas da história, de todas as pessoas no mundo inteiro, por que uma mulher com 5 divórcios nas costas? Cara, é preciso tentar dimensionar a imensidão da graça que é necessária para escolher de forma cirúrgica o indivíduo mais marginalizado e com o coração mais em frangalhos daquela sociedade, só para entregar o maior segredo da vida. Foi exatamente ali que o invisível se tornou visível. Isso ilustra muito bem uma outra dimensão da dor profunda, o tanque de Betesda. Não tem nenhum glamour aqui, tá? É uma cena crua, deprimente, parece um corredor de hospital lotado, tem coxos, cegos, paralíticos, todos ali aglomerados na poeira, esperando ano após ano, aguentando a dor física na esperança de um milagre super incerto naquelas águas. E no meio daquela multidão tinha um homem esperando há 38 anos. Pensa nisso, 38 anos na mais completa imobilidade. Mas quer saber a pior parte? O sofrimento mais sombrio daquele cara não era a atrofia dos músculos. Era a confissão de cortar o coração que ele solta. Eu não tenho ninguém. A verdadeira tragédia nas entrelinhas não era a paralisia nas pernas, mas viver décadas sem ter um único amigo para dar a mão enquanto a própria figura divina caminhava anonimamente ali no meio deles. O que nos leva à seção 2, o silêncio do fracasso, o terror absoluto de ficar no escuro. Olha, existe um limite para a exaustão humana. É aquela constatação aterrorizante de que você está encurralado e todas as saídas foram cortadas. É o que Jonas sentiu na escuridão úmida da barriga de um peixe. É a cela lotada de leões famintos rodeando Daniel. É a poeira daquele poço seco no deserto onde José foi jogado pelos próprios irmãos para morrer esquecido, ouvindo as risadas deles lá em cima. É a dor de chegar naquele ponto onde o fim é literalmente a única coisa que você consegue enxergar. Mas o fracasso, a gente sabe, não é só uma prisão física. Tem também aquele choque interno de identidades. De um lado, você tem a lenda pública, né? João Batista, o profeta destemido, inabalável. Mas do outro lado da balança, a gente vê a dor humana nua e crua, o prisioneiro confuso, jogado numa masmorra fria e úmida, esperando ser executado. A mente dele cede à dúvida brutal, ele começa a questionar tudo pelo qual ele dedicou a vida inteira. Ver essa vulnerabilidade profunda ali, registrada no texto, quebra qualquer ilusão de que existem heróis perfeitos.
Miserável homem que eu sou, quem me libertará? Você acha que esse é o discurso de um líder triunfante? Lógico que não. É o desabafo visceral de quem está perdendo uma guerra interna. O próprio apóstolo Paulo, um homem super venerado por todo mundo do lado de fora, mas que, no silêncio do próprio quarto, sufocava debaixo da culpa das decisões do passado. Uma mente numa luta constante e muito, muito dolorosa contra si mesma. Agora, vamos para a seção 3, a restauração. Uma reviravolta que ninguém esperava. Trazendo de volta aquela mulher samaritana lá do poço, toda aquela dor, aquela sensação sufocante de ser invisível, foi permanentemente enterrada ali mesmo, do lado de um balde de água esquecido. Porque no exato momento em que a alma dela percebeu que, pela primeira vez na vida, ela estava sendo vista sem máscara nenhuma e contra toda a lógica do mundo continuava sendo totalmente amada, uma mulher completamente quebrada virou, numa fração de segundo, uma missionária cheia de esperança. E é simplesmente de tirar o fôlego quando a gente repara como esses resgates acontecem. O socorro costuma chegar exatamente aos 45 do segundo tempo, quando parece que o relógio já zerou. É um anjo clareando a cela de Pedro na véspera exata da execução dele. É a voz que surge do nada no meio de um redemoinho para falar direto com a mente torturada de Jó. E Barrabás, pensa nele, já estava lá conformado no corredor da morte, ouvindo a chave do carcereiro girar. Ele achou que era o carrasco, mas era o aviso de que estava livre. Por quê? Porque outra pessoa tinha assumido a condenação no lugar dele. O que nos leva direto para a sacada central disso tudo, a tese que pulsa por trás de todas essas histórias. Deus faz o que ele sabe fazer melhor, transforma o que é comum em algo extraordinário. A majestade dessa restauração não está em pegar uma coisa excelente e dar uma polida. Está em ir lá no fundo do poço, buscar as almas mais machucadas nas sombras e pegar tragédias irreversíveis para transformar em triunfos absurdos. E chegamos à nossa última parte, a seção 4. O grande elenco falho. A natureza sem nenhum filtro. A verdade é que, quando a gente levanta a cortina da história e olha de perto o elenco divino, quem é que tá lá? Canalhas, párias, mentirosos, gente que engana. É um mar de almas desesperadas só querendo uma segunda chance. A árvore genealógica dessas narrativas não tem um único herói imaculado. E sabe por que isso é fantástico? Porque a ausência de pessoas super-humanas cria um espaço gigante para pessoas comuns, pessoas perfeitamente imperfeitas, nós. A gente precisa entender que as maiores revoluções da nossa alma não começam em palcos chiques, com holofotes e palestras grandiosas. Quase sempre, a verdadeira mudança cria raiz no silêncio de uma madrugada difícil, numa oração rústica, morrendo de medo, sussurrada num travesseiro molhado de lágrimas por alguém tentando vencer um vício na cama de uma clínica. É exatamente nesse lugar dolorido, invisível para o mundo, que o extraordinário resolve morar. Então a gente chega de frente para o nosso grande espelho. Quando a gente observa o horror daquele tanque em Betesda, a escuridão daquele poço do José, as grades e a crise de João Batista, não tem como não se identificar. Pedaços inteiros da nossa própria biografia estão escondidos no meio dessas histórias. Esses fracassos antigos não são ficção que ficou no passado. Eles são um mapa super preciso do que é ser humano hoje, agora. E aí, a gente chega no clímax da nossa conversa. Tem uma frase que diz tudo. Se quisermos saber quem são essas pessoas, basta olharmos para nós mesmos. Aquela graça absurda, transformadora, que não desistiu das figuras mais destroçadas lá no passado, não ficou presa num livro velho. Esse convite para recomeçar está respirando e está inteiramente à disposição de qualquer pessoa hoje, não importa o tamanho do abismo que você está enfrentando aí dentro. O que me leva a deixar uma provocação final para a gente refletir. Essa dor oculta que você carrega, ela vai terminar gravada num epitáfio trágico e solitário num cemitério qualquer? Ou você vai reconhecer hoje que ela é, na verdade, o ponto de partida exato para sua restauração? Fica com essa pergunta, que ela faça eco aí nas entrelinhas da sua história. Porque no fim das contas, nenhuma vida humana está longe demais para ser alcançada pela esperança. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração com a gente e até a próxima.